Olá, meus amigos, aquele abraço a todos. Que alegria estar aqui para falar de algo tão importante em nossas vidas, falar sobre o nosso rio Pardo. O Rio Pardo significa vida, não é só o nome de uma cidade, mas é de um rio, é da vida. E eu estou aqui num dos pontos mais privilegiados, né? Que é onde acontecem os encontros, né, do Rio Preto com o Rio Pardo. Ali você pode ver aqui o Rio Pardo, mais no fundo você vê a água mais escura, onde aqui ele se encontra e se desce, né, formando o Rio Pardo, enfim, vai descendo aí. E eu estou aqui nesse local maravilhoso, nesse vale bonito aqui, esse fundo maravilhoso. Do meu lado esquerdo aqui está a cidade de Rio Pardo, né, que liga ao bairro JK. E esse ponto aqui dá a entender que era aqui há alguns anos atrás aí, onde realmente eram os encontros dos Rio Pardo e Preto, né, onde forma o Rio Pardo aqui e vai descendo por aí uma parte de Minas Gerais até Bahia, desaguando aí no Canavieiras. E eu estou num ponto bem legal aqui, essa lagoa aqui fica no fundo da cidade e entre o bairro JK e o centro da cidade, vocês podem ver lá no fundo o bairro JK. E vocês estão vendo esse lago, né? A qual todo ano, quando é a época de muita chuva, forma-se esse lago aqui, tá? Vocês podem ver aí, são águas do Rio Pardo e também do Rio Preto. O nosso rio, ele é interessante porque, mesmo na nascente dele, a 80 quilômetros daqui de onde eu estou, nós temos vários outros rios que são afluentes a ele. Nós podemos citar alguns aqui, principais rios, né? Temos aí o Rio Preto, com o Rio São Gonçalo, que nasce aqui na Serra Geral, né? Serra do Espinhaço, como é conhecida, Serra Geral, enfim, onde tem a reserva, o Parque Estadual de Serra Nova. E temos também o Rio Cedro e o Rio Traçadal, que também nasce na mesma serra. Temos ainda o Rio da Água Boa, temos o Ribeirão, a qual eu tenho o privilégio de ter vivido, né, as margens do Ribeirão, que também deságua no Rio Pardo. Temos o Rio Santana, que também é outro rio que deságua aqui no Rio Pardo. Enfim, são essa bacia, esses afluentes que formam então o Rio Pardo, que vai descendo aí, né, banhando várias cidades de Minas Gerais e da Bahia. É um dos rios federal que nós temos, porque ele cruza 2 estados aí. Olá pessoal, meu nome é Graziele. Estou hoje como gestora do Parque Estadual de Serra Nova e Talhado. É unidade de conservação, de proteção integral, gerida pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, o IEF, criada em 2003 com o objetivo de proteger as centenas de nascentes que existem no seu interior. Dentre elas, a nascente do Rio Preto e a nascente do Ribeirão São Gonçalo, que hoje, no Alto Rio Pardo, né, são os principais afluentes do Rio Pardo. Esses 2 afluentes, eles são os principais cursos hídricos responsáveis por suprir as necessidades hídricas dessa nossa região. O Parque Estadual de Serra Nova e Talhado, ele tem um papel muito importante, né, em assegurar os recursos hídricos. Foi uma unidade de conservação muito importante na criação, que pôde manter, né, as atividades hídricas desenvolvidas até hoje em nossa região. O Parque Estadual de Serra Nova, hoje ele atua, por ser de proteção integral, ele atua para o turismo ecológico. Nós somos contempladas com belíssimas cachoeiras. Aproveito a oportunidade da galera estar aí, né, conhecendo Canavieiras. Convido vocês a vir conhecer nossas belezas naturais, que são esplêndidas. O oásis no sertão norte-mineiro. Convido vocês a vir conhecer o Parque Estadual e conhecer o potencial hídrico que nós temos e que é o responsável um pedacinho do que chega aí para vocês. Venham conhecer o Parque Estadual de Serra Nova, venham conhecer Rio Pardo de Minas. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou geraizeira, sou moradora da comunidade Água Boa 2
E o que eu quero dizer a respeito da RDS, a importância dela para o Rio Pardo, é que a proteção do cerrado como um todo, ela é de grande importância para qualquer rio. E como esse rio ele faz parte desse território que foi protegido assim, com muito esforço, né, das comunidades, das pessoas que se colocaram para a defesa desse território, é uma contribuição muito grande para esse rio, porque são várias vertentes que estão dentro desse rio, dentro desse território e que deságua no Rio Pardo. Já imaginou, né? Se tudo isso fosse crescendo, como a ambição estava muito grande para a cultura, a monocultura do eucalipto, certamente que ele, que já estava frágil, ia acabar morrendo, né? Acabando a força da água. Então, qual é a nossa expectativa a partir da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, além de gerar sustentabilidade para as comunidades, para todos os seres que fazem parte, que povoam, que moram, que habitam nesse território, é fortalecer essas vertentes para que o rio também possa ter vida e continuar a sua perenidade, né? Então, que esse território continue vivo para que o Rio Pardo também continue forte. Esse é o nosso objetivo. Só no entorno aqui da comunidade Água Boa, eram 21 nascentes, né? Com toda essa degradação que teve, não só perto de nós, mas é claro que influencia todo o desmatamento que circula todo os municípios, foi afetado, já perdemos a maioria, né? Mas eu penso que a esperança, né? Os anos têm melhorado de chuva, pode ser que algumas dessas vertentes que abastecem os rios, elas podem retornar, né? Então, isso a gente não pode correr esses riscos aqui com nossas pequenas nascentes. Olhar para todas com carinho, com cuidado, porque ela é a nossa vida, né? Então, o Rio Pardo também ele é assim. Ele se sustenta a partir do cuidado que nós tivermos com cada vertente que compõe esse rio maior. Essa reserva nossa, ela é muito importante para nós, para a comunidade e para o município. Através de muita luta, né, para preservar essas nascentes, que hoje nós temos aí 9 nascentes hoje que correm para o rio Caiçara e Nogueira, né, córrego, e ele desce direto no Rio Pardo. Fizemos uma pesquisa há uns 6 meses atrás, nós estamos mandando para o Rio Pardo 36 mil metros cúbicos de água para o Rio Pardo, anual isso, né? Então a pesquisa do Osmar lá da Suíça, que fez essa pesquisa dentro da comunidade e no rio e nas nascentes, né? Então essa devolução de água para o Rio Pardo é importante, água limpa, né? Enquanto a do próprio Rio Pardo não está legal, né? Mas nós estamos devolvendo a água perfeita lá para o Rio Pardo, né? Então para nós é um prazer imenso, né? Eu fico feliz de também estar gravando esse vídeo aqui, e mandando para as outras comunidades, né, para alguém que assistir e adotar. Une e assegura, porque vai ficar difícil a água e se destruir os matos, a água vai sumir, né? Então, eu agradeço a todos, brigadão. Meu nome é Edson, estou aqui da comunidade do Riachim e representante da comunidade na luta pelo território e os seus direitos e comunidade tradicional geraizeira. E a gente vem enfrentando uma luta aí há 16 anos na recuperação do cerrado e da nascente, onde essas nascentes abastecem o Rio Santana, que é um grande rio a desaguar no Rio Pardo, e muitos anos ela tinha secado essas nascentes e através do trabalho nosso, nós recuperamos parte do cerrado e parte das nascentes. Hoje essas nascentes estão jorrando água, aonde ela está desaguando no Rio Pardo, que esse Rio Pardo foi o decretado morte. Em 90 teve o trabalho que o Rio Pardo estava marcado para morrer. E hoje alguns rios desses nossos aqui, como o Rio Santana, o Rio de Areia, que é esse rio que abrange aqui a área de Cambaúba, sai da Cambaúba passando pelo Riachim, Corte e Vão. São essas nascentes recuperadas através do trabalho da comunidade de Santana e Riachim, e hoje essa água está conseguindo chegar no Rio Santana. E o Rio Santana também foi um rio degradado na década de 80,
e ele está sofrendo muito, na nascente dele já morreu, e hoje ele está conseguindo recuperar aos poucos através desse trabalho. Então nós estamos engajados aí nessa luta aí, de frente trabalho aí comunitário e com os parceiros aí vizinhos que estão ajudando a gente. Na região do Riachinho nós conseguimos recuperar 14 nascentes. E na comunidade da Santana, junto com o Bitu, eu não sei exatamente a quantidade não, porque tem um menino que faz o trabalho lá com nós, ele tem mais o conhecimento, mas eu creio que tem umas 10 nascentes lá e está recuperada também. Hoje ela está jorrando água, que é o Rio da Santana. Não é o Rio Santana, que é o grande rio, mas sim o Rio Santana, que deságua no verdadeiro Santana, que chega até o Rio Pardo. Então essas nascentes também foram recuperadas através desse trabalho nosso. Como nós sofreu no passado, nós hoje não queremos que os filhos sofram. Então por isso nós reivindicamos e estamos na luta e vamos lutar até o fim para que essas terras voltem para a comunidade, que a comunidade possa produzir e possa preservar dos seus modos, do seu jeito e que vive em paz a comunidade. Desde 1982 que eu acompanho um pouco da história da nossa Rio Pardo. E acompanhar a história do nosso rio nesse período também não foi diferente. Nesse período, eu vi o rio sofrer, agonizar. Mas em compensação eu vi ele também transbordar. Aqui nesse local onde nós estamos, é exatamente o encontro dele, das duas águas, do Pardo com o Preto. Daqui para baixo, ele forma o Rio Pardo. Nesse período, eu vi esse rio transbordar, dizer aqui é minha passagem, aqui é meu leito, eu passo por aqui. Eu vi a cidade inundada, alguma parte da cidade, principalmente a cidade baixa, vi as pessoas lamentando esse leito de água, esse volume de água que saía, que sai para fora quando a enchente é forte. E vi também as pessoas lamentando a falta de água no momento de seca, no momento de agonia. Mas o rio é vida, o rio é água e água é vida, é claro. Mesmo diante de tantas crueldades que o ser humano tem feito, poderia dizer aqui, os desmates nas nascentes, a degradação do ser humano através da ganância, da ambição. Mas o rio ainda continua vivo, ele continua ainda dizendo, eu estou aqui, firme e forte. E a gente fica feliz porque a gente tem história, porque esse rio, através do rio, foi que foi fundada a nossa cidade. Através da primeira expedição, que foi a Expedição Espinosa, que veio magiando o rio, Antônio Luiz dos Passos, um dos fundadores de Rio Pardo, que chegou por aí magiando esse rio aqui, quem sabe, subindo aqui de Canavieiras, cruzando aí, desbravando, essa mata que na época era muitos animais ferozes, índios, mas esses homens que subiram, magiando esse rio maravilhoso e chegaram até aqui através das margens do rio. E hoje nós estamos aqui sobre duas rodas, nós estamos aqui de bike. Se eles fizeram no lombo de um animal, do carro de boi, nós estamos fazendo hoje, magiando o rio, fazendo história através da bike, através da bicicleta. Imagino eu, que esses homens que fizeram esse trajeto, se eles pudessem ver hoje um pouco de nós aqui, o que está acontecendo aqui, acho que estaria muito feliz porque o progresso chegou, o desenvolvimento chegou e estamos aqui para fazer história também, assim como fizeram esses homens que desbravou esse sertão baiano, esse sertão norte mineiro. Então hoje a gente tem essa alegria de falar do rio, mas ao mesmo tempo também falar da tristeza que nós vivemos, o que o próprio ser humano tem feito com o nosso querido Rio Pardo, com o nosso rio. Mas a história do rio é muito fantástica, é muito bonita. O nosso rio é um rio realmente maravilhoso, é uma artéria do sertão, é um rio que dá gosto falar dele, dá prazer. Quantas histórias, quantas vidas, quantos ribeirinhos, quantas pessoas esse rio tem salvado porque ele é vida. Por isso eu sou um defensor ferrenho das nascentes, do rio, enfim, da natureza. Viva o nosso Rio Pardo, um abraço à nossa querida Canavieiras, onde recebe o nosso rio, tantas águas que descem, aqui recebe e aqui estamos
para presenciar esse momento histórico em nossas vidas através da expedição Rio Canavieira Bate, sobre 2 rodas. Maravilhoso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Rio que um dia chorou, mas nenhum homem viu seu lamento. Águas talvez sejam lágrimas de todo esse teu sofrimento, mas não morreu porque teus filhos irão. Não vingou porque no pecado há um perdão. Quem sabe aquele passarinho ainda volte a pousar sobre a margem, e os arbustos refaçam para enfeitar a cidade. Se não fosse o pão do teu ser, o que seria de nós? Se não fosse a sua farta clareza, o que teríamos nós? O filho da ignorância, buscando a ganância para não ser esquecido, jogando no fundo do poço o segredo de tantos sofridos. Rio que matou nossa fome e que ergueu tantos homens ateus. Rios que lavou nossas almas e que fez o desejo de Deus, mas não morreu porque teus filhos irão. Não vingou porque no pecado há um perdão. Quem sabe aquele passarinho ainda volte a pousar sobre a margem, e os arbustos refaçam para enfeitar a cidade. Rio que matou nossa fome e que ergueu tantos homens ateus. Rios que lavou nossas almas.